Olá, pessoal! Hoje é segunda-feira, 3 de novembro de 2025, e nosso amigo Larry C. Johnson está aqui conosco. Ei, foi sua esposa que escolheu essa camisa. Ela que comprou? É? Cara, ela tem um ótimo gosto. Vou contratá-la como minha consultora de moda. Sim, é brilhante. Sabe, é assim, excelente. Sim, meu Deus, sim. Como isso aconteceu? As cores são tão... aqui no Brasil é muito popular. Ah, é mesmo? Sim, a cor, a combinação, sim, tudo. Sobre o que estamos falando hoje? Aconteceu alguma coisa? Nada, tá tudo bem. A vida está entediante. Estou planejando uma viagem para Pokrovsk. Desculpe. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar, Larry, com o que está acontecendo em Gaza e o chamado cessar-fogo de Trump. A realidade do Hamas é muito importante de entender, porque o Hamas é a principal parte envolvida no conflito. Se os Estados Unidos decidirem fazer algo em relação a Gaza, aos palestinos, eles precisam se comunicar com o Hamas. Veja o que aprendemos com o historiador israelense Avi Shlaim. Ele está falando sobre a posição do Hamas. Outra coisa, no Ocidente, apenas a narrativa israelense daquele dia é divulgada, de que Israel foi atacado e tinha o direito de resistir, de se defender. A narrativa do Hamas nunca é relatada, embora o Hamas tenha publicado um documento com sua versão dos acontecimentos de 7 de outubro. Ninguém o menciona, e é um documento muito importante. Ele afirma que foram dadas instruções rigorosas aos combatentes do Hamas para atacar apenas alvos militares e não civis. Sabemos que as coisas saíram do controle e atrocidades foram cometidas. Estamos dispostos a permitir que o Tribunal Penal Internacional ou qualquer órgão independente venha investigar o que aconteceu e puniremos as pessoas que desobedeceram às ordens. Agora, compare essa posição do Hamas com a posição de Israel, que não permite que jornalistas internacionais entrem em Gaza. Assim, a mídia não pode verificar por conta própria o que está acontecendo, o que Israel está fazendo. Israel se recusa a aceitar qualquer investigação internacional independente sobre suas ações. Portanto, temos o Hamas disposto a permitir uma investigação imparcial sobre o que aconteceu naquele dia, enquanto Israel impede completamente o acesso da mídia, proibindo jornalistas de entrarem em Gaza. Larry, se Donald Trump está falando sério, ele disse que deu uma entrevista aos 60 Minutes ontem. O vídeo saiu e nós assistimos. E ele afirma que não acredita que o cessar-fogo seja frágil, que está funcionando. Mas se ele realmente estiver falando sério, precisa entender, precisa chegar ao ponto de que o Hamas realmente quer negociar, se comunicar e fazer isso de forma séria. Mas não parece que Donald Trump esteja preparado para isso. Estamos falando do mesmo cara que resolveu a guerra entre o Azerbaijão e a Albânia? É desse que estamos falando? Ei, sabe, ele não sabe o que está dizendo. Ele não sabe. Sabe, ele resolveu o quê? 8 guerras, 10 guerras, 20 guerras. E ele realmente merece o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter mudado o Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra. Não, ele não sabe. Sabe o que é fascinante nisso? Um coronel aposentado das Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos disse que há uma diferença entre as Forças Especiais, os Boinas Verdes, e as Forças de Operações Especiais. Eles lidam com essas unidades que são ultra secretas, ou pelo menos eram. E ele me apontou algo, e eu nunca tinha realmente pensado nisso, que coloca as coisas em perspectiva. Ele chama Gaza de Portland, Oregon. Por que ele chama de Portland, Oregon?
Porque a área terrestre de Portland é um pouco maior que a de Gaza. Ok, pense nisso. Estamos falando de apenas uma cidade nos Estados Unidos, nem mesmo uma das maiores, e ainda assim é maior que Gaza. Eis que Israel, que segundo relatos mobilizou, e ele também destacou isso, 300 mil soldados para tentar tomar Portland, Oregon, e falhou. A única coisa que eles conseguiram fazer foi brutalizar a população, matando mulheres e crianças e aprofundando as divisões políticas dentro de Israel entre os Mizrahim e os Ashkenazim. E em meio a tudo isso, Trump está envolvido em, digamos, uma sessão de fotos, além de uma oportunidade de impulsionar o negócio imobiliário de Jared Kushner, integrando-o, de certa forma, a uma extensão da família Trump. É realmente vergonhoso, porque eles tentam fingir que o cessar-fogo está mantido, mas Israel não está tomando nenhuma medida para realmente permitir que os palestinos tenham autodeterminação ou se tornem uma nação independente. Eles não vão permitir isso. Vão destruí-los e encontrar alguma forma de fazê-lo. Olhando para o cessar-fogo, qual é o próximo passo? Qual é o próximo movimento por parte dos Estados Unidos? Apenas declarar um cessar-fogo não parece ser uma solução para o conflito no Oriente Médio. Na minha opinião, isso seria extremamente perigoso, porque os israelenses estão impondo restrições ao Hamas, a Gaza e aos palestinos. Mas, por outro lado, Israel os ataca à vontade. Sempre que quer atacar, ataca. Bem, eles estão seguindo o modus operandi israelense. Você sabe, o procedimento operacional padrão deles. Alastair Crooke apontou, acho que mais cedo hoje, em sua conversa com o juiz napolitano, que eles fizeram a mesma coisa no Líbano. Supostamente há um cessar-fogo, mas eles saem e matam quem quiserem, quando quiserem, usando violência. Dá para ver como o Trump meio que se empolga com isso. Ele está fazendo o mesmo na costa da Venezuela. Ei, estou matando porque acho que são caras maus. Você não precisa de provas, não precisa de evidências, não precisa de nenhum tipo de procedimento judicial. De jeito nenhum, cara. O velho ditado, a força faz o direito. Ele tem os meios e os recursos para fazer isso e vai fazer por Deus, sem se importar com as consequências. Então eles estão fazendo isso no Líbano, estão fazendo a mesma coisa em Gaza e a mesma coisa na Cisjordânia. Esses sionistas enlouquecidos acabaram de atacar e destruir uma vila cristã. Agora entenda, não muçulmana, uma vila cristã. É porque se trata de uma organização etnossupremacista, esses sionistas. Na verdade, eles são piores do que os nazistas. Estão na mesma categoria, com essa ideologia elevada sobre pureza racial em suas mentes. E qualquer pessoa que não se enquadre nessa categoria, enquanto os nazistas perseguiam os judeus e os destacavam junto com homossexuais e ciganos, agora estão aqui, os sionistas fazendo a mesma coisa com cristãos e muçulmanos, e justificando isso em nome de algum deus mítico que criaram. Larry C. Johnson. Larry, J.D. Vance, Vance estava falando no Tepusa, onde foi questionado sobre o apoio dos Estados Unidos a Israel e sobre como Israel difere dos Estados Unidos. A pergunta basicamente era, por que os Estados Unidos precisam ajudar Israel, se esse é o caso? Na minha opinião, ele se esforçou muito para ser politicamente correto, para dar uma resposta que não ofendesse nem a esquerda nem a direita, algo que ficasse no meio termo. Mas acabou sendo atacado por ambos os lados. Um grupo, os democratas que não gostam dele, foi atrás dele. Eles fizeram muito barulho sobre o fato de ele estar abraçando a esposa de Charlie Kirk, dizendo coisas como que ele vai se divorciar e tudo mais. Essas são o tipo de conversas ridículas, sabe? Mas o que foi tão impressionante depois foram os ataques dos sionistas nos Estados Unidos. Eles diziam que ele estava indo na mesma direção que Tucker Carlson e atacavam os dois. Um deles disse,
É por isso que o filho de Tucker Carlson está trabalhando para J.D. Vance, porque eles vêm da mesma mentalidade. Eles não se importam com Israel. Na sua opinião, que movimento é esse que está acontecendo até mesmo dentro do governo Trump? Essas pessoas, J.D. Vance está tentando ser politicamente correto, mas dá para perceber os sinais de que ele não concorda totalmente com o que está acontecendo em Israel. Bem, veja, isso não é novidade, eu acho. Se você tranca um cachorro faminto dentro de um galinheiro e o cachorro come a galinha e você fica surpreso, você é um idiota, certo? Porque é isso que os cachorros fazem. Esses sionistas, e acho que é realmente importante fazer essa distinção entre judaísmo e sionismo. Eu sei que há alguns por aí, como Nick Fuentes, que meio que confundem os dois, e acho que ele está errado nesse ponto. Mas toda essa coisa do sionismo é um tipo de raça única. E por causa disso, eles supõem de Newton. E basicamente, você tem que se ajoelhar, beijar o anel, para trazer um pouco de imagética católica à metáfora. Mas eles são um grupo que não faz prisioneiros. Você vê isso até hoje. Estão prendendo uma major-general israelense, porque foi ela quem ajudou a expor o fato de que esses soldados sionistas estavam estuprando prisioneiros palestinos. E em vez de a nação israelense se levantar em horror e dizer, meu Deus, isso não somos nós, não apoiamos o estupro de prisioneiros, nada disso, cara. A maioria desses sionistas está abraçando e celebrando isso, basicamente acusando de ser uma traidora. O que há de errado com vocês? What's wrong with you? So there's what we're witnessing, I think, with all of this is. O que estamos testemunhando, eu acho, com tudo isso, é que os sionistas vão continuar ultrapassando os limites. Quero dizer, eles já estão falando em eliminar pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens, por exemplo. Então eles são um grupo de pessoas ferozes, e eu diria sem Deus, que se disfarçam e sugerem que têm o direito de fazer o que estão fazendo porque tem esse relacionamento especial com algum cara mágico no céu. Eu não acredito nisso, sabe? Se a crença em Deus é a crença em um Deus que criou todas as pessoas, e não apenas esse grupo como especial. Então nem poder falar sobre isso e questioná-los sabe, agora visto como blasfêmia contra os judeus. Antissemitismo dizer isso. Não, isso não tem nada a ver com ser antissemita. Isso tem a ver com ser anti-ciência, anti-história. Sabe, o motivo pelo qual eu não entendo é porque todos eles são filhos de Abraão. Sabe, você escolhe o que quer. Ignora. Aquela história de Ismael. Não, esquece ele era um filho ruim. Quero dizer, veja, isso remonta ao começo de tudo, no primeiro livro da Torá da Bíblia, do Antigo Testamento. Todo o simbolismo de Caim e Abel. E isso, eu acho meio que dá uma pista. Quem Deus favoreceu? Bem, foi Abel, porque um deles era agricultor, cultivava frutas e vegetais e oferecia isso como oferenda. Mas Caim, voltando um pouco, Caim era o que abatia animais, o que matava. E foi esse que Deus favoreceu. Isso já deveria te dizer algo sobre o quão doente e distorcida é a base dessa religião. Você favorece aquele que é um assassino e não o que cultiva, o que produz. Sabe, não é invenção minha, é o que está escrito. As pessoas não dizem, Johnson, você está inventando isso. Não. Vale, sabe? Aí aparecem todas essas desculpas religiosas tentando explicar. Bem, vamos, sabe? Foi aí que começou a manipulação política. Vemos políticos fazendo isso, sabe? Eles são pegos tendo relações com o estagiário e explicam. Estávamos apenas orientando o jovem, orientando a jovem. Então, sabe, logo no início da história, e eu sei que vou irritar muitos cristãos também, mas eu diria, pessoal, deem um passo atrás e reconheçam que se você cria essa divindade, e nessa divindade, em vez de promover a vida, ela celebra a morte e o sacrifício de sangue,
Isso deveria dizer algo sobre a base dessa religião. Porque estamos vendo isso agora se manifestar no assassinato dessas mulheres, crianças, idosos, apenas civis que não estão envolvidos em nenhuma atividade militar. Just civilians who are not engaged in any military activity. Here is Larry what Hillary Clinton. Aqui está o que perguntaram a Hillary Clinton, Larry. O que deu errado com o apoio dos cidadãos dos Estados Unidos a Israel? O que aconteceu? Eles tinham muito apoio antes de 7 de outubro. E depois de 7 de outubro, esse apoio vem diminuindo com o passar do tempo. Perguntaram a ela, qual é o problema? E aqui está o que ela disse. What is the problem? And here is what she said. Uma geração de democratas não sente aquele apego, empatia ou compreensão instintivos por Israel que você expressou nos dias logo após 7 de outubro. É assim que você vê a situação? Jonathan, eu não vejo dessa forma. Eu vejo um pouco diferente, porque acho que é mais uma questão geracional do que política. Os jovens, incluindo os jovens judeus americanos, simplesmente não veem dessa forma. Fizemos um trabalho miserável ao ensiná-los sobre história. Tive tantas conversas e, francamente, muitas delas começaram como confrontos com estudantes não apenas em Colômbia, mas em outros lugares também, de onde eles estavam obtendo suas informações. Eles estavam obtendo das redes sociais, especialmente do TikTok, que é movido por um algoritmo que, pelo menos até agora, ainda é amplamente manipulado pelo Partido Comunista Chinês. Então, quando você estava conversando com os jovens sobre o que eles estavam vendo e considerando que grande parte das informações que eles recebem, lembre-se, mais de 50% dos americanos e uma porcentagem ainda maior entre os jovens obtém suas notícias pelas redes sociais. Sabe, todas aquelas pessoas gritando do rio ao mar, quando você pergunta que rio, que mar, elas não fazem ideia. Quero dizer, esse é um problema sério que vai muito além da, na minha opinião, terrível má interpretação e injustiça que vimos depois de 7 de outubro. Yeah. She's despicable. I mean, she's just despicable. Ela é desprezível. Quero dizer, ela é simplesmente desprezível. Aqueles jovens no TikTok, meu Deus, estavam vendo bombas sendo lançadas sobre civis, a destruição de hospitais. Não prestem atenção naquele homem atrás da cortina, o grande e poderoso Oz. Sabe, é disso que se trata. Hillary Clinton tem muitos doadores sionistas. Ela não quer, sabe, irritar a base financeira, cara. Manter o dinheiro fluindo. Então, sabe, dê crédito aos jovens. É a história. Eles não entendem a história. Vamos realmente entendê-la. Voltando a Nakba, vamos entender que 2 dos primeiros ministros de Israel foram terroristas de verdade. Yitzhak Shamir foi um, Menachem Begin outro. Irgun, a gangue Stern, essas eram organizações terroristas, pela definição de terrorismo, usar violência contra civis para fins políticos. E sim, nós os acolhemos. Então, sabe, ela é um sintoma da doença que infecta o Ocidente. She's a symptom of the sickness that infects the West. Eles não sabem como lidar com isso, Larry. Eles não sabem como enfrentar, como argumentar, na minha opinião. É por isso que estão falando sobre história. Se entrarem na história, como você mencionou, não vão ter nada para argumentar e convencer esses jovens. E estão apenas colocando a culpa no TikTok. É tão fácil seguir por esse caminho. Yeah. I'm surprised she didn't blame it on the Chinese, Estou surpreso que você não tenha culpado os chineses. Sabe, isso é uma conspiração chinesa. Eles fingem que Israel está jogando bombas em pessoas inocentes. Você não sabe que todo palestino naquela área, em Gaza, de acordo com Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, é terrorista? Você não sabe disso? Portanto, já que eles são terroristas porque nós dizemos que são, podemos matá-los. Mesmo que estejam apenas andando na rua, sem uma arma na mão, podemos matá-los, porque são terroristas. E muitos americanos concordam com isso, como vimos com o que está acontecendo na Venezuela. Eu traço o paralelo com a Venezuela. Estamos explodindo, sabe, traficantes de drogas em barcos, mesmo sem termos nenhuma evidência de que realmente sejam traficantes. E eles não estão atirando em nós.
não estão fazendo nada, não representam uma ameaça direta. Mas porque dizemos que são maus, podemos matá-los. Quero dizer, isso realmente começou com força sob George W. Bush e depois foi adotado por Barack Obama, continuado por Donald Trump em seu primeiro mandato e depois por Joe Biden. Então, isso não é uma questão de republicanos ou democratas, cara. Isso é bipartidário. Reflete uma doença espiritual mais profunda que aflige os Estados Unidos. E essas pessoas que estão protestando nos Estados Unidos, elas são em sua maioria instruídas, sabe? As mais educadas. Sim, e muitos deles, especialmente na Universidade de Columbia, nos primeiros dias dos protestos, são estudantes judeus. E eles dizem, você é antissemita. Espera. Ok, vamos rever essas definições por um segundo. Bem, você odeia judeus. Eu sou judeu. Viu? Quer dizer, se você tentar aplicar lógica e raciocínio a isso, sua cabeça simplesmente dá um nó. Eles estão tentando dizer que, como Israel é o único Estado judeu, temos que apoiá-lo. Mas, se você quer apoiá-los, precisa entender que o que eles estão fazendo não traz benefícios para você a longo prazo. Essa é a questão. Mesmo assim, de alguma forma, eles ainda estão jogando a favor de Netanyahu e de sua retórica. Bem, houve uma época em que Israel era muito bom no aspecto das relações públicas. Por exemplo, se houvesse um terremoto ou algum desastre causado por furacão, especialmente numa nação muçulmana, eles enviavam equipes de resgate israelenses para oferecer ajuda e socorro. E isso lhes rendia muita boa vontade. Mas todo esse grupo Mizrahi de extremistas, sionistas radicais, eles não se importam com relações públicas. Sabe, eles tiraram a máscara. Não vamos fingir ser pessoas decentes. Pelo amor de Deus, somos o que somos. Temos direito a isso. Isso é nosso. Porque temos este livro que diz que é nosso. Claro, fomos nós que escrevemos o livro. Então, sabe, quando você escreve o livro e se coloca como o herói, o centro da história, e tudo termina bem para você. Poxa, que surpresa, você escreveu o livro. What a surprise. You wrote the book. Larry, aqui está o que Amos Hochstein, o ex-enviado dos Estados Unidos, disse sobre a situação com o Hezbollah. Ele acredita que há alguma possibilidade de o governo do Líbano conseguir desarmar o Hezbollah. Aqui está o que ele disse. Forças, tradicionalmente. Uma é o seu poder militar e a segunda é a sua força política no país. Politicamente, eles estão no ponto mais fraco em que já estiveram. Talvez não tão fracos quanto há 6 meses, mas ainda assim fracos. O país não os quer. Militarmente, eu definiria assim. Eles são fracos demais para lutar contra Israel, mas fortes o suficiente para lutar contra o Líbano. Então eu concordo com a ideia de desarmar gradualmente o Hezbollah. E no governo do Líbano, realmente eu para desarmar o Hezbollah. Isso é inacreditável. É um grande momento. Agora precisamos implementar isso. That's a great moment. Now we have to implement it. Ele está imaginando algum tipo de fantasia sobre o Hezbollah ser uma minoria no Líbano? O que você acha disso? What's your take on that? Are you suggesting that facts matter? Você está sugerindo que os fatos importam? Quero dizer, vamos lá. Todo o papel da fantasia para essas pessoas é, sabe, você inventa o que quer ver e depois é só nisso que foca. Sabe, Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, e o Hezbollah é fraco e militarmente fora de jogo. Quero dizer, é uma grande besteira. Tudo isso ainda é sobre os Estados Unidos tentando recriar uma terra de fantasia em, sabe, Ásia Ocidental, Oriente Médio, seja qual for o termo que você queira usar. E nós temos nos metido e bagunçado no Líbano, meu Deus, há uns 40 ou 50 anos. E sabe, com o Hezbollah, se você diagnostica mal um problema, se faz suposições que estão desconectadas da realidade, então não vai conseguir resolver o problema, porque nem sequer o diagnosticou corretamente. Because you haven't even properly diagnosed it. Hochstein's not properly diagnosing it. He doesn't recognize. Hochstein não está diagnosticando isso corretamente.
Ele não reconhece que o Hezbollah tem apoio majoritário no Líbano. Sim, e sabe, ao longo dos anos houve essa divisão. Os cristãos libaneses, depois o Hezbollah e depois os drusos. Então sim, tem sido uma mistura étnica complexa, por assim dizer. Mas o que vimos, acabei de ver hoje que o Hezbollah reativou as antigas rotas de contrabando sírias, coisas que existem há milhares de anos, e eles têm se rearmado e se reconstruído. Na verdade, eu previ isso há um ano, que era exatamente o que ia acontecer. Porque veja só, agora eles não têm mais o apoio do Irã, estão perdidos. Oh, now they no longer have Iranian support. Boy, they're screwed. No, they're not. And they actually. Não, eles não são. E na verdade, bem, enquanto o Ocidente gosta de retratá-los como um bando de, você sabe, caras com trapos enrolados na cabeça, fanáticos de olhos esbugalhados, a realidade é que eles têm um nível de profissionalismo que, francamente, Israel não tem. Essa é uma das razões pelas quais eles conseguiram, apesar de estarem, por assim dizer, em desvantagem numérica e bélica, sobreviver e continuar sobrevivendo. E você sabe, pessoas como Hochstein, cara, são elas que ficam lá nos espaços de tomada de decisão em Washington, D.C. e continuam piorando o problema, em vez de melhorá-lo. Larry, não sei se você viu o vídeo em que Lavrov foi questionado sobre a cooperação entre o Irã e a Rússia. Perguntaram se a Rússia está fornecendo S-400 ao Irã e ele disse que não há restrição nesse sentido. Aqui está o que ele respondeu. Jornalista independente. 2 perguntas. A primeira sobre o Irã e a Palestina e a segunda sobre... On Iran, did Russia supply S-400 to Iran and what? A Rússia forneceu o S-400 ao Irã? E quanto ao acordo dos aviões Sukhoi, eles já chegaram ao Irã? No que diz respeito à cooperação militar e técnica com o Irã, não temos mais limites agora que as restrições expiraram e atualmente estamos envolvidos no fornecimento dos equipamentos necessários. In other words, the answer is yes. Sim. Em outras palavras, a resposta é sim. É. Sabe, já falamos sobre isso antes. O que vimos após a Guerra de 12 Dias foi que o Irã caiu em si, e em vez de tentar manter Rússia e China à distância, os abraçou completamente, dizendo, ok, sim, vamos trabalhar e cooperar com vocês. E veja, tanto a Rússia quanto a China retribuíram quando as chamadas sanções de retorno foram reintroduzidas pelos países ocidentais. Rússia e China não perderam tempo em dizer, não reconhecemos suas ações. São apenas vocês, europeus e americanos, em imitar o Irã. Europeans and Americans trying to bully Iran, and we're not putting up with it. We're going to do a business with Iran. E não vamos tolerar isso. Vamos fazer negócios com o Irã. Então, na verdade, eu diria que as condições econômicas no Irã provavelmente começarão a melhorar, porque mais países vão dizer, sabe, essas sanções, não vamos mais reconhecê-las nem cumpri-las. E o mesmo acontece no campo militar, com a chegada de equipamentos e as consultas constantes e regulares entre oficiais militares, a Guarda Revolucionária Iraniana, as Forças Armadas Iranianas em geral, e Tenturs, Taustin. And with both Russians and China. So Ontem, o líder do Irã disse que algumas pessoas lhe perguntaram se havia alguma possibilidade de os Estados Unidos e o Irã conversarem entre si. Ok, estamos falando. Espera um segundo. Estamos falando do Pezeshkian ou do Khamenei? Não, estou falando do Fitzgerald do Irã. Ok, é por isso que eu estava tentando esclarecer. Sim, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, sim. Ele disse, como é possível se comunicar com alguém que acredita que você precisa se submeter antes de conversar, que você precisa obedecer ao que ele está pedindo? Essa não é a forma de se comunicar com alguém. E você acha? Parece que Donald Trump e sua administração estão tentando, nos bastidores, se comunicar com os iranianos. Existem algumas linhas de comunicação, mas isso é de alguma forma semelhante à primeira rodada de negociações com eles.
quando estavam negociando e Israel se preparava para atacar o Irã. Como está a situação agora? Como você a vê? Donald Trump está apenas se sentindo confortável com a situação atual, com as condições atuais entre as duas partes? Ou ele está tentando fazer algo, como mencionou, ele é um pacificador, quer se comunicar com outros países? Como você vê a situação? How do you see the situation? Well, let's look at it first from Iran's perspective. Bem, vamos olhar primeiro da perspectiva do Irã. Por que você lidaria com os Estados Unidos? Por que confiaria nos Estados Unidos? Por que conversaria com os Estados Unidos? Acho que esse navio já partiu. É por isso que o Irã está lidando agora com a Rússia e a China de uma forma muito aberta e, eu diria, agressiva. Sabe, veja, a administração Trump e a política externa dessa administração em relação ao Irã é governada principalmente por essa inclinação pró-sionista, e pessoas como Rubio em particular. Então eles estão totalmente focados em destruir o Irã, se puderem. Agora, o que achei realmente interessante, houve um artigo publicado em Israel esta semana. Não me lembro se foi no canal 13 ou no canal 14, mas eles revelaram que a retaliação iraniana, após a tentativa de decapitar a liderança iraniana em 13 de junho, chocou e surpreendeu os chefes de defesa e inteligência israelenses. No quarto, quinto dia, cara, eles estavam dizendo, temos que parar com isso, estamos sendo prejudicados, e gravemente. Eu escrevi por volta dessa época que o Irã estava sendo muito mais eficaz do que qualquer um no Ocidente admitiria. E estava mesmo. O Irã demonstrou que podia lançar um enxame de mísseis e drones contra Israel que Israel simplesmente não conseguia deter. Essa é a realidade. Então agora, o Irã está passando de foguetes movidos a combustível líquido para combustível sólido, o que significa que é muito mais fácil preparar esses foguetes ou mísseis para o lançamento. Eles também desenvolveram sistemas de defesa aérea mais robustos. É por isso que acho cada vez menos provável que Israel ataque o Irã novamente. Simplesmente porque o Irã agora tem uma vantagem militar grande demais quando se trata de tecnologia de mísseis. Sabe, a única coisa que poderia dar a Israel uma vantagem temporária seria o uso de uma arma nuclear. Mas se fizerem isso, o mundo muda, porque outros países, especialmente os árabes e muçulmanos, vão dizer, espera aí, seremos os próximos. E veja, o Paquistão em particular tem armas nucleares. Então isso é meio que a carta suicida de Israel. O que estamos vendo aqui é que o Irã não vai se submeter à pressão dos Estados-Unidos para negociar. Ou, se voltarem a conversar com os Estados Unidos terão que fazer várias concessões que eu não acho que o governo Trump esteja disposto a fazer. Larry, o que aprendemos com o primeiro ataque ao Irã é que ele foi em grande parte sobre os caças. O que mais eles usaram nesse ataque? Eles já haviam realizado operações terroristas antes, sabotando partes do sistema de defesa iraniano. Mas à medida que a guerra avançava, eles passaram a depender principalmente de seus caças. Bem, na verdade, os caças não estavam voando para dentro ou sobre o Irã. Eles estavam lançando armas de longo alcance, bombas planadoras, mísseis guiados, você sabe, como mísseis de cruzeiro. Então usaram essas armas de longo alcance para atingir os alvos. Mas eles não estavam voando diretamente sobre o Irã. As aeronaves israelenses não faziam isso rotineiramente. Ainda havia preocupação suficiente com o sistema de defesa aérea do Irã. E agora o Irã aprimorou esse sistema, de modo que ele não só é capaz de abater aeronaves, mas também de derrubar mísseis de cruzeiro. Parece que o Irã tem, neste momento, a capacidade de, usar caças fora do espaço aéreo iraniano. Eles podem ir, até as fronteiras do Irã, mais perto do Iraque, ou podem seguir nessa direção. Isso os ajudaria, eu acho. Não sei, qual seria a estratégia da parte deles? No, I don't see them
Não, não vejo eles querendo tomar esse tipo de ação provocativa de forma alguma. Porque se o fizessem, estariam apenas alimentando a narrativa ocidental de que são um bando de muçulmanos radicais enlouquecidos, determinados a destruir o Ocidente. Novamente, não foi o Irã que atacou o Iraque em 1980. Foi o Iraque, fazendo isso com o incentivo dos Estados Unidos. E foram os Estados Unidos que forneceram armas químicas ao Iraque, as quais foram usadas contra as forças iranianas. Então, sabe, o Irã tem sido muito mais voltado para a autodefesa. Sim, eles fornecem apoio financeiro e militar ao Hezbollah e ao Hamas. Eles fizeram isso no passado para promover a libertação daquele povo. Mas veja bem, eles não têm uma política agressiva, digamos assim, imperialista. No mínimo, a história remonta a 1979. Então, do que estamos falando? 45 anos. Nos últimos 45 anos, o Irã tem enfrentado uma série de ameaças externas de ataque. Além dos iraquianos, houve ações de subversão da CIA e do serviço britânico MI6 em Baloquistão, no sudoeste do Irã. Também houve tentativas vindas do Azerbaijão e da Armênia para desestabilizar o país. Você tem o apoio dos Estados Unidos ao Mujahideen al-Khalq, e houve inúmeros ataques terroristas realizados dentro do Irã, anteriores ao que aconteceu no ano passado, ou neste ano, em 13 de junho. Houve ataques anteriores contra cientistas nucleares, assassinando-os nas ruas. Então, sabe, eu realmente acho que agora é um momento bastante positivo para o Irã, considerando a estabilização de suas relações com a Rússia e a China e o trabalho dentro do quadro do BRICS. E o BRICS vai ser, eu acho, uma saída para eles, uma forma de escapar. Larry, o Reino Unido forneceu à Ucrânia um novo lote de mísseis Storm Shadow, e a Bloomberg noticiou isso. Nos Estados Unidos, o Pentágono afirma que informou ao presidente que pode enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia e que isso não afetaria negativamente o estoque norte-americano. Então, neste momento, tudo depende de Donald Trump e de sua decisão de enviá-los para a Ucrânia. Você acha que a guerra na Ucrânia vai continuar pelos próximos 2 ou 3 anos? Ah, não, de forma alguma. O Ocidente não tem capacidade para sustentar isso. E veja, a trajetória da Ucrânia está indo na direção errada. Acho que mencionei em nossa última conversa que enquanto eu estava em Moscou, fiz uma entrevista com Azarov, o ex-primeiro-ministro da Ucrânia, de 2010 a 2014. Durante nossa conversa, ele disse, veja, quando assumi o cargo, em 2010, havia 57 milhões de ucranianos, agora há 20 milhões. Isso significa que 37 milhões de ucranianos desapareceram. A maioria, cerca de 98%, foi para o exterior. Provavelmente já houve bem mais de 1 milhão de mortes, talvez até 1,1 milhão. E você está certo. Neste momento estamos vendo o número de soldados desertando, indo embora. Eles chegam ao campo e abandonam seus postos. Isso está em níveis sem precedentes. Está disparando. E então, o que está acontecendo no terreno militarmente? Em 2022, a Rússia conseguiu capturar uma grande cidade, Mariupol. Em 2023, eles conquistaram Bakhmut. Em 2024, tomaram Avdiivka. Agora, estão avançando sobre uma lista inteira de cidades. Mirnograd, Kupiansk, Kramatorsk. Estão pressionando de uma forma para a qual a Ucrânia simplesmente não tem resposta. Então não, esta guerra não vai continuar. Mas se os Estados Unidos, uma coisa é o Pentágono dizer, sim, não, temos o suficiente, podemos enviar alguns Tomahawks. Ótimo, mas quem vai dispará-los? Quero dizer, todas as fontes públicas disseram que isso exigiria soldados americanos em solo com esses lançadores que nem têm certeza se possuem para realizar esses ataques. Uma das coisas que ouvi na Rússia de várias fontes, não apenas de uma pessoa, foi a grande preocupação de que, se o Tomahawk for introduzido, será um divisor de águas para a Rússia.
porque até agora a Rússia limitou sua resposta a coisas como o Storm Shadow ou o ataque ao HIMARS. O Tomahawk é um divisor de águas porque pode carregar uma arma nuclear. Tomahawk's a game changer because it can carry a nuclear weapon. And no Russian military planner in their right mind wants to be there and assume. E nenhum estrategista militar russo, em sã consciência, quer estar lá e presumir: ah, sim, aqueles americanos, eles não usariam uma arma nuclear. Ah, não, eles realmente acreditam que nós usaríamos uma arma nuclear tática. Então, se elas forem implantadas, e se uma for usada e atingir Moscou, em uma instalação governamental sensível, eu não descartaria a possibilidade de a Rússia retaliar contra Washington, D.C. Sim, quero dizer, acho que eles levam isso muito a sério. E é por isso que acredito, o Trump, tenho quase certeza de que em uma de suas conversas com Putin, Putin deixou muito claro, não siga por esse caminho, porque se fizer isso, você vai acender um fogo que não conseguirá apagar. Você mencionou armas nucleares táticas. Kuhn disse que essas armas nucleares táticas são muito mais poderosas do que as bombas nucleares lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima. True. Verdade, verdade. Você sabe, é assim que usamos a linguagem. Ah, é só uma ogiva tática, não é estratégica. É tática, mas você sabe, causa uma grande explosão. Acho que estamos expondo essa falácia de que com violência suficiente podemos resolver o problema. E os russos entendem que há um componente militar aqui, mas também estão focados nos componentes políticos que precisam entrar em jogo, e nos econômicos. O Ocidente ainda não entende isso. Eles acham que estão de volta a 1991, que podem criar pressão econômica ou caos suficiente sobre a Rússia para que ela entre em colapso internamente. Isso não vai acontecer. A Rússia já passou por isso. Já tem a camiseta. Não vai voltar aquilo. A experiência dos anos 1990 e, francamente, o papel que o Ocidente desempenhou em agravar o sofrimento do povo russo, eles não esqueceram disso. Ainda está fresco na memória deles. É por isso que você vê essa banqueira central, Nabiullina. Ela insiste em manter a inflação sob controle. Então as pessoas dizem, viu, a economia russa está sofrendo por causa da guerra. Não, seus idiotas. A economia russa parou de crescer por causa de uma política deliberada do governo russo para conter a inflação, porque eles tiveram hiperinflação, pelo menos 2 vezes nos anos 1990, e não vão voltar a isso. Então, eles vão controlar a inflação, o que já está acontecendo. E veja bem, o Ocidente continua sem entender a diferença entre uma política governamental deliberada para desacelerar a economia e uma economia que está desacelerando por outros fatores fora do controle do governo. Estamos há 10 meses no governo Trump. Observando esses 10 meses, o governo está se distanciando da guerra na Ucrânia? Está de alguma forma tentando se separar da Ucrânia? Você sente isso? Retoricamente, talvez. Mas em termos de ações concretas, não. Eles continuam a permitir e facilitar. Sabe, vimos isso na última semana. Houve 2 tentativas fracassadas de inserir uma equipe de operações especiais ucraniana em Pokrovsk. Acredito que eles estavam tentando resgatar e extrair oficiais seniores da CIA, pessoas paramilitares que vêm do que é chamado de Divisão de Atividades Especiais, SADE, da CIA. Essas são pessoas tristes, mas essa foi uma operação do GUR sob o comando de Budanov. Eles admitiram isso publicamente, tanto do lado ucraniano quanto do americano. Budanov tem sido muito próximo da CIA, quero dizer, é como se fosse seu padrinho. Então a CIA esteve envolvida em tudo isso. Ele não interage regularmente com a OTAN, nem com o comando militar que lida com o comando europeu dos S-9. Ele está lidando com a CIA e com operações paramilitares da CIA. Aparentemente, eles fizeram 2 tentativas fracassadas e fatais de tentar colocar o pessoal lá dentro. Alegam que estavam indo para reforçar o esforço e ajudar os soldados ucranianos a talvez recuar taticamente. Sabe, bobagem.
fazer essas duas tentativas em 3 dias. A primeira foi com um Black Hawk, a segunda com 2. No primeiro dia havia 11 pessoas e no segundo, de 20 a 24. Aparentemente, todos foram eliminados. Mas deve haver algum corpo ou algum grupo de pessoas que tem importância e relevância para a CIA. Eles estão tentando tirá-los de lá e não parece que vão conseguir. Vamos descobrir nos próximos dias. We'll find out in the coming days. Larry, is Zelensky still Larry, o Zelensky ainda é uma das principais razões pelas quais não houve comunicações bem-sucedidas entre os russos e o Ocidente. Porque não estou falando apenas do próprio Zelensky, mas do movimento por trás dele. A inteligência britânica, a presença da inteligência britânica na Ucrânia. Na minha opinião, a Rússia está tentando tornar a Ucrânia neutra. Essa Ucrânia neutra no futuro, eles não querem a inteligência britânica lá. Eles não querem alguém nas mãos do Ocidente, como Zelensky, ou talvez Zaluzhny. Eles querem outra pessoa na Ucrânia. Eles não querem um Estado falido em sua fronteira, querem um Estado funcional em sua fronteira. Essa, na minha opinião, é a principal questão na mente dos russos, quando se trata de negociações. Bem, não tenho certeza se eles necessariamente querem um Estado funcional na Ucrânia. Em que você baseia isso? Porque, se não for funcional, já que eles precisam ajudar essas pessoas, se não for funcional, podem ser infiltrados por inteligência externa. E a sociedade ficaria vulnerável a esse tipo de ato terrorista, a esses grupos terroristas crescendo e, de alguma forma, recrutando pessoas. Poder na Ucrânia, porque tem que haver algum tipo de solução nessa parte, sabe? A Rússia deve se sentir segura em relação à Ucrânia, afinal de contas. Bem, a Rússia não vai se sentir segura em relação à Ucrânia até que o Ocidente, até que a OTAN seja derrotada e dissolvida. Os russos têm experiência em derrotar organizações e campanhas insurgentes terroristas. Veja o que fizeram na Chechênia. Foi uma guerra de 10 anos. Foi sangrenta, foi brutal, mas os russos demonstraram que podiam derrotar de forma decisiva uma operação terrorista apoiada pelo Ocidente, que usava extremistas islâmicos que o Ocidente havia treinado e empregado no Afeganistão. E a Rússia os derrotou. Depois, a Rússia reconstruiu a Chechênia, e Grozny hoje é uma das cidades mais bonitas da Rússia. Grozny today is one of the most beautiful cities in Russia. So I'm told. I've not been there yet. Pelo que me disseram. Ainda não estive lá. Um dia desses, espero poder ir e ver com meus próprios olhos. Mas o que quero dizer é que a Rússia já demonstrou que sabe como resolver esse problema. E se a Ucrânia quisesse degradar a ponto de se tornar apenas mais uma ferramenta, bem, ela já é uma ferramenta do Ocidente, uma ferramenta usada para atacar. Eles já estão nisso. É isso que a Rússia está em processo de derrotar. E ela vai derrotar. Não tenho dúvida disso. O que resta saber é quanto da Ucrânia vai sobrar. A população já diminuiu mais de 60%. As áreas ocidentais da Ucrânia, os antigos territórios da Polônia, Romênia e Hungria, têm suas respectivas populações étnicas nesses centros. Eles poderiam, sabe, talvez voltar às suas raízes húngaras, romenas ou polonesas se a Ucrânia não parar com essa guerra. Os oligarcas é que estão no comando, não Zelensky. Zelensky é apenas uma ferramenta, um homem de fachada. Ele não é o líder da banda. É só o rosto bonito que colocam na frente. Se os oligarcas não decidirem, certo, precisamos resolver isso, eles vão perder Odessa também, e provavelmente perderão Kiev. E veja, a Rússia não está perdendo o sono com isso. Eles estão tão determinados quanto antes a pôr fim a isso, de um jeito ou de outro, diplomaticamente ou militarmente. Mas eles vão acabar com isso. Eles vão acabar com essa ameaça ocidental criada pela expansão da OTAN para o leste. E a OTAN pode falar duro o quanto quiser, mas já provou que é impotente. Acho que o exemplo que você deu sobre a Chechênia é extremamente importante.
Se a Rússia quer algo como a Chechênia, ou se quer que a Ucrânia seja totalmente destruída ou dividida, sabemos que há minorias romenas e húngaras separadas da parte ocidental da Ucrânia. Essa é uma grande questão. Afinal, não sei se eles têm uma resposta para isso. Bem, não tenho certeza do que vocês dizem. Estou falando sobre a parte ocidental da Ucrânia. Se ela acabará unificada e de alguma forma administrada, como fizeram com a Chechênia, ou separada e totalmente sonal. Bem, por um lado, não vejo a Rússia entrando na Ucrânia Ocidental para tentar controlá-la, governá-la ou dominá-la. Eles vão garantir os direitos das pessoas de língua russa na Ucrânia, e isso vai incluir, sabe, eventualmente tomar Kiev em algum momento. Então, é o Ocidente que está lutando para descobrir o que diabo está fazendo, porque tudo o que tentaram deu errado. E sabe, escrevi um artigo na semana passada sobre como a Rússia não vai ceder. Há essa suposição no Ocidente, e tem sido uma suposição muito tola, de que o Ocidente pode impor sanções econômicas à Rússia que a enfraquecerão de tal forma que o povo se levantará e derrubará Putin, como se sabe Putin fosse o problema, sem entender que Putin é o moderado. Se alguém como Medvedev assumir, ele é um personagem muito mais duro, pelo menos externamente. Um dos funcionários russos com quem conversei enquanto estava em Moscou, Golushka, tem o livro mais vendido na Rússia no momento. É uma espécie de história da economia russa. E ele deixou o ponto muito claro. Ele disse, olha, o que vocês no Ocidente não entendem é que nós não precisamos de vocês. Não precisamos do comércio internacional. Vocês poderiam construir um muro ao nosso redor e ficaríamos perfeitamente bem. E isso é verdade. Vimos isso nos últimos meses. A Rússia agora construiu 2 tipos diferentes de aviões comerciais usando componentes totalmente produzidos internamente. Não importados da Boeing, não importados da Airbus, totalmente produzidos na Rússia. Por quê? Bem, quando as sanções foram impostas em 2022, eles decidiram, certo, seguiremos nosso próprio caminho. E eles conseguiram. Agora produziram 2 tipos de aeronaves. E adivinha só, a Índia vai comprar algumas em breve. A China vai comprar algumas. Países da África vão comprar algumas. De repente, os Estados Unidos criaram um maldito Frankenstein e não vamos mais conseguir colocá-lo de volta na caixa. Os russos finalmente perceberam que terminaram de jogar esse jogo com o Ocidente. Eles não vão mais ser reféns econômicos do Ocidente. E o Ocidente não entende isso. Acham que ao impor essas sanções a Rosneft e a Lukoil, novamente sem entender que seus negócios eram principalmente com países da Europa, isso prejudica mais os europeus do que a Rússia. Então, certo, esse é o meu desabafo. Veja o Paul. O Paul tá aqui. É Paul. Bem-vindo, Paul. Welcome, Paul. How's it going? Ótimo. Olá, Larry. Oi, Paul. Paul, acho que o que o Larry acabou de mencionar é realmente importante. Em sua recente entrevista no 60 Minutes, Donald Trump foi questionado sobre por que não está tentando pôr fim ao conflito na Ucrânia e por que está pressionando a Ucrânia em vez da Rússia. Ele disse que temos certas restrições, limites sobre o que podemos fazer em relação à Rússia, porque não temos muito comércio entre os 2 países, e afirmou que não pode exercer muita pressão sobre eles por causa do que chamou de decisões estúpidas tomadas pela administração anterior. Ele estava se referindo ao governo Biden. Então, qual é o seu entendimento sobre o que está acontecendo hoje, considerando o que o Larry acabou de dizer? Acho que esse foi um ponto importante. Bem, eu não discordo do que o Larry disse. Acho que o motivo pelo qual Putin não pode ser forçado a aceitar a solução de Trump, que parece ser um cessar-fogo, é que isso não serve aos interesses russos. E não acredito que haja qualquer chance de o Ocidente forçar Putin, por meio de sanções, a abrir mão de sua intenção básica,
que, ao meu ver, é um acordo de segurança mútua entre a Rússia e o Ocidente que afaste a OTAN das fronteiras russas. O principal problema, pelo que entendo, para a Rússia é a insegurança causada pela presença da OTAN em suas fronteiras e pelas bases de mísseis americanas na Polônia e na Romênia. E isso é inaceitável. Portanto, não acho que haja qualquer chance de Trump pressionar os russos a aceitar uma não solução que lhe permita afirmar que alcançou mais um acordo de paz. Sabe, Larry, o que está acontecendo agora é que Donald Trump, em vez de pressionar os países da Europa Ocidental, está pressionando a Hungria, não a Turquia. Sim, quer dizer, Como Perder Amigos e Fracassar em Influenciar Pessoas seria o livro de Donald Trump, o oposto do de Dale Carnegie. Porque veja, o Viktor Orbán estava dizendo que foi a única voz no deserto defendendo Donald Trump, mesmo antes de Trump ser reeleito. E agora Trump se vira e basicamente passa a perna nele, na questão do petróleo, enquanto fez concessões aos alemães, pelo amor de Deus. E os alemães têm sido tudo menos calorosos e amigáveis com Donald Trump. E então ele simplesmente insultou completamente Orbán e prejudicou a economia húngara. The Hungarian economy. So yeah, no, look, Trump's a disaster. He really is. Então não, olha, o Trump é um desastre. Ele realmente é. Quero dizer, ele se entregou a essa fantasia de que é o grande pacificador, não é? De que tem alguma grande estratégia em andamento. Olha, a grande estratégia dele com a China. Como isso deu certo? Sabe, ele arruma uma briga e depois tem que recuar depois de 8 meses. E estamos bem longe da afirmação ousada dele de que os países estavam na fila para beijar a bunda dele. Você só precisa mudar 2 letras. Tirar os 2 S e substituir por CK. Eles não estão beijando a bunda dele, eles só botam a bunda dele, entendeu? Well, that high note. I think what I would say is Acho que o que eu diria é: o vilão é o Trump ou é a doutrina neoconservadora da hegemonia americana? Quero dizer, o Trump é um prisioneiro da doutrina de política externa. Ela está estabelecida, institucionalizada. Todos os conservadores acreditam nela, e pelo que posso perceber, a esquerda liberal também. Então o presidente americano é refém da doutrina Wolfowitz, criada por neoconservadores sionistas, para usar o poder e o dinheiro militar dos Estados Unidos a fim de eliminar os inimigos de Israel no Oriente Médio. Quero dizer, isso que fizemos no século XXI. Destruímos a Líbia, o Iraque, a Síria, a Somália, o Sudão e o Irã ainda está na lista. Portanto, é toda a tomada neoconservadora da política externa que é o problema. E Trump é o prisioneiro. Quero dizer, por que mais Victoria Nuland gastou 5 bilhões de dólares para derrubar um governo pró-Rússia em Kiev? Por que mais nós fortalecemos aquele exército, a não ser para lançá-lo contra as áreas russas em Donbas? Então qualquer presidente vai ser vítima dessa política externa. E ninguém a repudiou, sabe? Trump não mostrou nenhum sinal de que sequer percebe que está sendo controlado por ela. O Congresso não a repudiou. A comunidade de política externa americana não quer tocar no assunto. Nós que levantamos essa questão somos ignorados e chamados de nomes. Esse é o verdadeiro problema. Nós, os Estados Unidos, somos vítimas dessa doutrina Wolfowitz que eles formularam em 1991, quando a União Soviética colapsou. Isso removeu a única limitação ao unilateralismo americano. E os neoconservadores sionistas rapidamente declararam que nosso principal objetivo era impedir o surgimento de qualquer limitação a esse unilateralismo. É disso que tudo se trata. Não faz sentido algum, mas certamente pode provocar uma situação que leve a uma guerra nuclear. Acho que Putin tem sido muito responsável ao não responder às provocações. Mas continuo enfatizando que sua resposta muito responsável criou a impressão no Ocidente, e certamente entre Trump, de que ele é irresoluto, que não vai lutar, que talvez seja até covarde, e que eles podem continuar pressionando.
A natureza não agressiva de Putin, que acredito ter como objetivo conquistar confiança para que questões reais como a segurança da Rússia possam ser tratadas, acabou se voltando contra ele. É exatamente como Alexander Dugin escreveu outro dia. Tudo o que fizemos, na esperança de boa vontade, convenceu o Ocidente de que somos fracos e não vamos lutar. Então eles continuam pressionando, continuam pressionando. Em algum momento, tem que haver uma resposta se essas pressões não pararem. Essa é a verdadeira situação. O comportamento muito responsável de Putin criou uma impressão errada sobre as capacidades e a disposição da Rússia. E somos vítimas dessa política externa hegemônica que insiste que devemos impedir que qualquer outro seja influente. Esse, eu acho, é o problema sério, não é? É algo independente de Trump, embora eu concorde com o Larry. Mas essa é a minha opinião, pelo que vale. Se você ainda não leu o artigo recente de Alexander Dugin, deveria ler, porque acho que o que ele diz está absolutamente correto. Putin criou uma impressão de fraqueza, e estamos forçando demais essa situação. Agora, quando Trump se encontrou com o líder chinês, ele descobriu que não havia fraqueza alguma, e acho que era isso que Putin deveria ter mostrado a ele anos atrás. Os chineses, quero dizer, sabe, Trump entrou como um leão e saiu como um cordeiro. Quando você enfrenta alguém que é duro e enfrenta você de igual para igual, a impressão é bem diferente. E assim a China nos deu mais um ano em que podemos ter terras raras. E Trump esqueceu completamente das tarifas e de todo o resto. Sabe, as tarifas nunca fizeram sentido porque não recaem sobre os chineses, recaem sobre os consumidores americanos e sobre as empresas americanas cuja produção offshore está na China. Então a China pouco se importa com as tarifas, elas não afetam os chineses, afetam a Apple, a Nike e os americanos que compram os produtos. Então tudo isso, de muitas maneiras, mostra que as pessoas em Washington não têm uma compreensão funcional da situação. Elas estão apenas se debatendo, fazendo coisas estúpidas. Ei, antes de sair, deixa eu só compartilhar uma história de um dos meus vizinhos. Ele é atacadista de tacos de beisebol, tacos de hóquei e tacos de lacrosse. Todos são fabricados na China. Ele teve que pagar cerca de $250 mil em tarifas que não estavam no orçamento, e isso está pesando. Ele disse que está sobrevivendo agora com o estoque que comprou antes de todas essas tarifas. Ele costumava ter cerca de 50 mil tacos de beisebol. Agora está com 10 mil. Então só quero reforçar a posição do pau. Enfim, pessoal, tenham um ótimo dia. Preciso entrar. Anyway, you guys have a great day. I gotta jump. Hold on a minute, Larry. Okay. Espere um minuto, Larry. Ok, deixe-me dizer uma coisa. É a mesma coisa com as sanções ao petróleo. Veja, muitos americanos viam a Lukoil como subvalorizada. Era uma ação de petróleo subvalorizada. Eu a comprei, mas ela aparece na minha conta com valor zero por causa das sanções. Sim. Então as sanções contra as empresas petrolíferas russas me afetaram. Sim, e a todos os outros que viram aquelas ações de petróleo subvalorizadas. Enquanto isso aumentou o preço do petróleo. E a Rússia está dizendo, ok, sim, isso está nos ajudando a ganhar mais dinheiro. É uma loucura. Mas... Sim, não, eu concordo com isso. Certo, obrigado, Larry. Ok, tenha um bom dia. Good day. Good to see you, Paul. See you. Bye. Bye-bye. Bom te ver, Paul. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Paul, como vão as coisas? Ótimo. Já que você mencionou, Paul, o caso das terras raras, veja este gráfico aqui. As economias mais dependentes da China em metais de terras raras, veja, vem do Brasil, vai para os Estados Unidos, a dependência dos Estados Unidos em metais de terras raras é de 7 e 8%. E aqui está o segundo. O que os Estados Unidos estão tentando fazer? O novo acordo entre os Estados Unidos e a Austrália, eles estão tentando assinar um contrato entre os Estados Unidos e o Japão.
Aqui está o segundo gráfico. Neste, você vê que a Austrália ocupa o 4º lugar em reservas de terras raras. Australia ranks 4th in rare earth reserves. Look at Australia here. Olhe para a Austrália aqui. Não parece que a Austrália seria capaz de fornecer aos Estados Unidos o nível de que eles precisam. E quando se trata do Japão, eles não têm a capacidade nem a infraestrutura para refinar terras raras, porque é todo um processo. Não é só, sabe, decidir fazer isso e depois refinar esses minerais. Leva tempo. Não funciona assim. E eu não sei qual é o seu entendimento sobre a posição de Donald Trump. Você mencionou a postura dele e o encontro entre os dois presidentes. Não parece haver muita, digamos, amizade acontecendo entre eles. Friendship happening between the two presidents. Well, I think as a result of that meeting. Bem, acho que como resultado dessa reunião, as pressões americanas sobre a China acabaram. Duvido que vejamos mais provocações em relação a Taiwan ou novas ameaças de tarifas contra a China, que de qualquer forma não afetam os chineses. E aquele gráfico que você mostrou, se bem me lembro, entre a China e Israel, representa 65% de todas as terras raras. A China tem de longe a maior parte, e o Brasil tem um pouco menos da metade do que a China possui. Entre os dois, quase não sobra nada. Isso seria muito difícil para os Estados Unidos. São 44 milhões. E 21. Sim, são 21 para o Brasil. São 65, é. Então, mesmo que Trump conseguisse todo o resto, provavelmente não seria suficiente para a indústria americana de alta tecnologia digital. Acho que a pressão sobre a China provavelmente diminuiu. Parece que Trump está mudando para alvos mais fáceis. Venezuela e Nigéria. Rússia e China são grandes demais. Não sei como está a relação dele agora com Netanyahu e o Irã, mas pode ser que Trump só queira encontrar alvos mais fáceis. Paul, você mencionou o Irã e Israel. Você acha que a ameaça de uma nova guerra entre os dois está diminuindo ou de alguma forma aumentando com o passar do tempo? Still, hear you say. Eles estão tentando se comunicar. Aliás, tentando conversar com os iranianos nos bastidores, o governo Trump. Mas ninguém no Irã parece se importar com isso. Eles dizem que é bobagem. Querem que nos rendamos e não vamos fazer isso. Estamos prontos para qualquer guerra se Israel decidir nos atacar. E esse é o tom no Irã. Bem, pode ser que a guerra curta. Ainda acho que o Irã deveria ter seguido em frente, terminado e vencido, simplesmente eliminado Israel. Acho que isso foi um erro estratégico por parte do Irã. Mas talvez isso tenha ensinado a Israel que não é algo simples entrar em guerra com o Irã. Não sei exatamente em que posição Netanyahu está dentro de Israel. Sabe, a oposição a ele lá. E recentemente, uma alta funcionária, uma mulher, vazou um vídeo das forças de defesa de Israel abusando de prisioneiros. O fato de alguém dentro do governo fazer isso mostra que realmente existe oposição a essa figura criminosa que eles têm como chefe de Estado em Israel. E houve recentemente um grande número de israelenses proeminentes, e acho que também judeus em outras partes do mundo, que assinaram uma condenação a Netanyahu. Então, não sei quão importantes são essas pressões ou que efeito elas têm sobre o controle dele. Sabe, é um governo minoritário que ele tem. Depende de pessoas que são realmente assassinas, sabe? E eu simplesmente não sei quão seguro ele está, se é seguro o bastante para trazer uma destruição massiva a Israel. Ele adoraria, é claro, que nós fizéssemos isso, mas não sei se Trump conseguiria se safar disso neste momento. Vai ser interessante ver o que acontece em todas as eleições locais aqui hoje ou amanhã. Acho que amanhã. Se os democratas tiverem um bom desempenho, vai ser interessante ver. Então, realmente não posso dizer. Em algum momento, acho que Putin terá de ser mais enérgico, apenas para acabar com toda essa conversa sobre ir à guerra com a Rússia.
I don't really see how Europe could go. Eu realmente não vejo como a Europa poderia entrar em guerra. Sabe, os governos na Europa agora estão feminilizados, e governos feminilizados não são muito bons em guerra. Então eu meio que sinto que talvez haja alguma chance de isso se acalmar. Mas se houver um novo esforço para pressionar Putin, acho que ele não pode continuar respondendo de forma não agressiva. Ele vai ter que fazer algo para parar isso, ou mais cedo ou mais tarde as coisas vão sair do controle. Prefiro o mais esperançoso por enquanto. I prefer to be as hopeful as we can for now. Paul, I don't know if you saw on the Grey News. Paul, não sei se você viu no The Grey Zone News. A nova investigação no site deles mostra que drones de EA ligados a Israel estão agora monitorando cidades dos Estados Unidos. Parece que eles estão tentando controlar o que está acontecendo com, você sabe, os protestos contra Israel, ou talvez algo além disso. Eles estão tentando monitorar o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que você acha desse tipo de movimento? Drones sendo usados para controlar ou monitorar o que acontece? Bem, eu não sei por que os Estados Unidos permitem drones estrangeiros em nosso espaço aéreo. Essa é a pergunta que deveria ser feita. Na verdade, os drones foram fabricados por uma empresa dos Estados Unidos, a Skidio, mas estão sendo usados por Israel. Eles foram entregues aos israelenses e são operados por IA, sabe? Eles estão usando esses drones para monitorar o que está acontecendo. São produzidos nos Estados Unidos e usados por Israel. Bem, não importa muito quem os produz. Se Israel está usando drones em nosso espaço aéreo, eu não sabia que eles tinham alcance suficiente para operar a partir de Israel. Mas eu não entendo muito sobre isso. Esses são drones de EA, sabe? Eles são controlados por inteligência artificial. Bem, isso é algo que Trump deveria parar, seja qual for o propósito. Claro, Israel deve tudo ao seu controle sobre os Estados Unidos. É por isso que é tão insistente em silenciar qualquer crítica, como sendo antissemita, negação do Holocausto, ódio aos judeus, sabe? Eles não querem nenhuma crítica a nada do que Israel faz, porque toda a política depende da proteção americana. Dinheiro americano, proteção militar americana, proteção diplomática. E eles não querem perder isso. Então, provavelmente são bastante paranoicos em manter o controle e tenho certeza de que farão tudo o que puderem para mantê-lo. Sabe, a ADL, a AIPAC, esses são lobbies poderosos. Eles nem são obrigados a se registrar como lobbies estrangeiros. Estamos tão sob o domínio de Israel que às vezes me perguntamos alguma soberania. Sabe, eu já disse isso tantas vezes. Já passamos pelo primeiro quarto do século XXI e nossa política externa tem sido basicamente sobre eliminar os inimigos de Israel no Oriente Médio. E inventamos todo tipo de mentiras e desculpas para esconder isso. Chamam isso de guerra ao terror. Então, como podemos ser soberanos se o principal objetivo da nossa política externa é promover a Grande Israel? E claro, agora você mostrou o mapa da Grande Israel e depois anunciaram que ele agora inclui metade da Arábia Saudita e depois anunciaram que inclui o Paquistão. O presidente Trump, o Congresso, o pessoal da política externa americana, ninguém disse, mas o que é isso? Isso é absurdo. O que você quer dizer com isso? Simplesmente aceitaram. Não disseram uma palavra. Então eles têm muito controle e querem mantê-lo e farão o que acharem necessário para isso. Eis o que Paul disse que Tom Barak, o embaixador dos Estados Unidos na Turquia, afirmou sobre como os países que fazem fronteira com Israel devem se comportar. Minha recomendação é que os países cujas fronteiras ou limites fazem divisa com Israel precisam chegar a uma resolução de fronteira. Israel tem sido muito claro desde 7 de outubro.
Qualquer coisa que ameace essa fronteira, eles não vão prestar atenção à linha azul, à linha verde ou à linha vermelha. Eles querem normalização, querem um tratado e um acordo de fronteira, e vão aplicá-lo em seus próprios termos. O conselho é, se você tantina o limite de Grace, o primeiro passo, em muito francês, no que vai ocorrer contra agora, é se alinhar. A questão hoje, eu conversei com o coronel Jacques Vaux, é que Israel parece não gostar de definir suas fronteiras. Como alguém pode saber onde essa fronteira realmente está? É a grande Israel. As fronteiras deles agora incluem o Paquistão. Veja, eles estão na Síria. As forças israelenses, pelo menos da última vez que eu vi, ocupam o sul da Síria até as fronteiras, até os limites da cidade de Damasco. Então suas fronteiras estão se expandindo, a Palestina está desaparecendo. A Jordânia é um estado fantoche de Israel, de fato. Não sei se as forças israelenses ainda estão no sul do Líbano. Sei que os assassinatos israelenses da liderança do Hezbollah foram tão extensos que pode haver forças israelenses agora ocupando algumas partes do sul do Líbano. Não sei, você não vê nada sobre isso na mídia, mas eles estão. Eles estão na parte sul do Líbano. Certo, então as fronteiras deles agora se estendem até o Líbano. Elas se estendem até a Síria, passando pelas colinas de Golã. Agora estão no sul e disseram, estamos aqui para ficar. Então as fronteiras deles, e eles têm sido claros sobre isso há muito tempo, são a de uma grande Israel, o que significa todo o Oriente Médio. Essas são as fronteiras de Israel, o Oriente Médio. Não sei se isso inclui o Irã, provavelmente não, mas eles não querem que o Irã tenha qualquer tipo de força que possa interferir com eles. Não acho que Israel possa fazer nada a respeito disso. Isso ficará a cargo de nós. E não sei se Trump fará isso. Então as fronteiras estão sempre se expandindo, sabe? Como já disse, elas se expandiram para incluir metade da Arábia Saudita. Então ainda resta pelo menos metade de um país árabe. E então eles disseram, ok, inclui o Paquistão. Bem, isso nem é árabe. Eles não são árabes. E por que Israel quer o Paquistão? Eu não sei. Mas tudo isso supostamente deve se tornar Israel. Veja, originalmente era do Nilo ao Eufrates. Era um pedaço enorme. Mas agora é todo o Oriente Médio. Então essas são as fronteiras deles, essas são as fronteiras declaradas. Já falamos sobre isso antes, ou eu falei, que os árabes, em vez de se unirem e enfrentarem seu inimigo, caíram um por um e basicamente desapareceram, não é? Quero dizer, desapareceram. E você sabe, até o Putin se afastou deles. Então a situação de Israel hoje é muito mais forte do que era durante a Guerra Fria, quando havia apoio soviético para alguns dos países do Oriente Médio que nós em Israel não conseguíamos romper. Bem, não há mais apoio russo agora, e tanto a Rússia quanto os Estados Unidos estão bajulando o ex-chefe de uma organização terrorista que agora é o presidente da Síria. Lembre-se, nós não queríamos o Assad porque o chamávamos de ditador. Então agora temos o ex-líder de um grupo oficialmente terrorista, listado como terrorista pelos Estados Unidos e acho pela Rússia. Não me lembro ao certo. Então, nesse sentido, Israel continua a se expandir. Você acha que Donald Trump, sem remover Zelensky do poder na Ucrânia, poderia obter algum tipo de influência sobre os europeus? Porque, enquanto Zelensky permanecer no poder na Ucrânia, ligado ao Reino Unido e aos seus serviços de inteligência, eles ainda conseguirão usar essa influência sobre os europeus? Bem, antes de tudo, remover Zelensky não afeta em nada o que preocupa os russos. O que quero dizer com remover Zelensky, Paul, não é apenas sobre Zelensky. É sobre qualquer pessoa na Ucrânia que tenha ligação com a inteligência ocidental.
especificamente o Mi-6. E essas pessoas, você sabe, sendo da Ucrânia, estou falando das mesmas pessoas que estavam lá em 2014, antes de o golpe acontecer na Ucrânia. Essas pessoas voltando ao poder. Ah, você quer dizer trazer de volta o pessoal simpático à Rússia? Sim, exatamente. Isso funcionaria, aliás, para os europeus e para os russos. Poderia ajudar na situação na parte ocidental da Ucrânia. Bem, para que isso aconteça, os Estados Unidos, a Europa e os britânicos teriam que concordar que a Rússia tem preocupações legítimas de segurança e que essas preocupações devem ser tratadas e acomodadas. Portanto, trazer de volta o antigo governo, se ainda existir, poderia de certa forma talvez servir para os russos como um substituto de um acordo de segurança mais abrangente. Ao menos, ou pelo menos eles veriam isso como um bom passo adiante que elimina o problema que enfrentam de como alcançar os objetivos de Putin quando não querem usar a violência suficiente para atingi-los. Então, se eles conseguissem que o Ocidente concordasse com isso, seria uma melhoria para os russos. Mas acho que o problema básico é a insegurança que os russos sentem com a OTAN em suas fronteiras e com essa doutrina de política externa americana de hegemonia. Não há motivo para todos esses ataques à Rússia. Eles sabem disso, exceto a hostilidade. E os próprios russos não fizeram nada para causar essa hostilidade. A hostilidade remonta a Clinton, quando ele violou a promessa do governo dos Estados Unidos e colocou a OTAN nas fronteiras da Rússia. Depois colocamos bases de mísseis na Polônia e na Romênia e derrubamos um governo pró-Rússia na Ucrânia. E então nós formamos um exército, e assim por diante. Os russos não provocaram nada disso, exceto por não fazerem nada. Talvez se no início eles tivessem agido de forma muito enérgica, tudo teria parado. Mas a situação só foi avançando. Ficou cada vez pior. E agora a Europa concordou em destinar 5% do seu PIB para armamentos, e já se fala em se preparar para uma guerra com a Rússia em alguns anos. E claro, também usamos o governo da Geórgia lá em 2007 e 2008 para invadir a Ossétia do Sul, onde havia forças de paz russas, e elas foram mortas. Então Putin teve que enviar o exército. Então, por que fizemos isso? Foi um comportamento agressivo, e a falta de preparo de Putin foi a oportunidade. Em algum momento, os russos precisam se convencer de que a era do comportamento agressivo em relação à Rússia acabou. É disso que precisamos para ter uma solução. E isso não é discutido. Não é discutido em Washington, nem pelas pessoas da política externa, nem na literatura. Há apenas uma visão consensual de que, de alguma forma, a Rússia precisa ser derrotada. A derrotção da por da variação esta eleição inimiga. No race que vai para os fez votar por uma traição real e um inimiga. Por que eles são inimigos? O que eles fizeram? Somos responsáveis por isso? Esse tipo de pergunta não faz parte da discussão, então fica impossível que qualquer outro tipo de solução funcione. O problema básico é que os russos se sentem inseguros, e nós continuamos fazendo com que se sintam ainda mais inseguros. Então eles continuam desenvolvendo superarmas nucleares, e Putin tenta usar essas armas como substituto para suas próprias respostas enérgicas que estão faltando. É como dizer, bem, mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. Mas não está funcionando. Sabe, Trump não ficou impressionado. Eles anunciaram 2 superarmas na semana passada, e Trump não ficou impressionado. E o motivo é que os russos criaram essa impressão de que eles realmente não são resolutos. E essa é uma situação extremamente arriscada. Ela convida a mais provocações, e é isso que precisa ser interrompido. Esse processo tem que parar, porque eventualmente levará a uma grande guerra. E claro, isso não vai acabar bem para o Ocidente.
Nós não temos esse tipo de armamento, nem meios de nos defender contra eles. Então é algo estúpido que está acontecendo. Isso só serve à ideologia dos neoconservadores. E, materialmente, apenas beneficia os fabricantes de armamentos, que ganham mais dinheiro. Os políticos que fazem essas coisas acontecerem recebem comissões pelas vendas. É uma situação totalmente corrupta, e ela se retroalimenta porque gera dinheiro, e as pessoas querem o dinheiro. Isso é mais importante para elas do que o que pode acontecer no futuro. Paul, I remember. Paul, eu me lembro que desde a primeira vez que conversamos, você vem dizendo que Rússia, China e Irã precisam se unir. Hoje sabemos que Rússia e China são muito próximas, e o Irã também está chegando lá. Em termos de segurança, armamentos, sistemas de defesa aérea, caças, eles estão cooperando. Mas, de certa forma, o Irã está recebendo principalmente da Rússia, e Rússia e Irã estão se comunicando de perto. Você acha que isso está mudando? O que você mencionava antes está realmente acontecendo? Uma parceria? Algum tipo de relacionamento que vai além de uma simples aliança? Bem, Alexander Dugin, outro dia mesmo no artigo ao qual me referi quando Larry ainda estava participando, disse que o que a Rússia precisa é de um tratado estratégico de defesa mútua com a China. Ele afirmou que se a OTAN nos incomodar, eles entram. Se os americanos incomodarem Taiwan, nós entramos. Essa tem sido a minha posição há muito tempo. Dugin é um filósofo na Rússia, mas é um sujeito muito perspicaz, e ele diz que é disso que precisamos. Um tratado de defesa mútua russo-chinês. Ele não mencionou o Irã, mas certamente isso tornaria tudo mais concreto, os três juntos. Será que isso pode acontecer? The three of them. And can it happen? I think. Bem, acho que isso aconteceria se essas pressões continuarem. Agora, se as pressões sobre a China acabarem, porque os chineses deixaram claro para Trump que não iriam tolerá-las, e se as pressões sobre a Rússia cessarem simplesmente porque não conseguimos descobrir o que mais fazer sem recorrer ao harakiri, e não estivermos muito dispostos a pressionar o Irã por causa de Israel, já que o Irã mostrou que pode atingir Israel com força. Quero dizer, eles poderiam causar um enorme dano aos israelenses. Então todas as pressões podem simplesmente parar por incapacidade de continuar. Nesse caso, os acordos de segurança mútua são menos prováveis. Portanto, acho que se as pressões continuarem, poderíamos ver algo assim. Porque em algum momento, se você não quer guerra, precisa mostrar a eles que estão enfrentando algo com o qual não conseguem lidar. E eu teria feito isso há muito tempo. Então, acho que a existência ou não de um tratado de defesa entre Rússia, China e Irã depende de se as pressões continuam ou se já chegaram ao limite. Não vejo como podemos fazer qualquer coisa contra a China. Eles têm as cartas na mão, não Washington. E tudo que fizemos contra a Rússia não a derrubou. Derrubamos nossos aliados e o nosso próprio povo. Eu estou pagando pelas sanções porque meus próprios investimentos foram destruídos. Eles aparecem na minha conta com valor zero. Claro, não tem realmente valor zero, mas dá no mesmo porque não posso vendê-los, trocá-los, não posso fazer nada. E esse é o caso de muitas pessoas, e não de russos. Então pode ser que tenhamos ficado sem pontos de pressão, e não acho que o povo europeu seja capaz de ir à guerra. Eu simplesmente não acho isso. Veja, a pesquisa mais recente foi conduzida pelo Le Figaro, que é o principal jornal de Paris, e mostra que Macron, o presidente, tem 11% de apoio. Apenas 11%. E ele está chamando Putin de ditador. Este não é um país que pode ir à guerra, mas ele continua falando em enviar tropas francesas para a Ucrânia. Ora, como? Quero dizer, não há nenhum governo na Europa ou no Reino Unido que tenha força real. As pastoristas são os governos e têm que sofrer emiris. Os inverdes imigrantes não responsabilizam. As pessoas são esse gão. People don't feel safe.
They're bled dry to support immigrant. Eles estão sendo exauridos para sustentar invasores imigrantes. É que, sabe, outro dia mesmo, Hanne Herland, na Noruega, que dirige um importante site de notícias, destacou a extensão extraordinária dos casos de estupro de mulheres escandinavas, norueguesas e dinamarquesas por invasores imigrantes. Quero dizer, as estatísticas são chocantes e nada é feito a respeito. Então, como é que países que não conseguem defender suas próprias mulheres vão lutar contra a Rússia? Não é? Eu não sei. Pode muito bem ser que tudo isso, veja, a política neoconservadora nunca fez sentido algum, mas eles seguiram em frente, apesar de sua total irracionalidade. A noção de Israel, de um grande Israel, não faz sentido. Não há israelenses ou judeus suficientes no mundo para ocupar o Oriente Médio. Então, como eles vão conseguir isso do Nilo até o Paquistão? Ou através do Paquistão, já que o Paquistão está incluído? A população paquistanesa é o quê? 9 ou 10 vezes maior que a israelense. Só o Paquistão. Então essas coisas não fazem sentido algum. E mesmo assim, vemos esse enorme comprometimento com essas agendas sem sentido. Pode ser que isso já tenha se esgotado. É bem possível que tudo isso fosse tão irrealista que só pudesse causar enormes problemas por um tempo, mas depois não conseguisse ir além. Essa é uma possibilidade. Estou sempre tentando encontrar algo otimista para compensar o quadro muito deprimente. E pode muito bem ser que seja apenas, sabe, o Trump descobrindo que não consegue avançar com a China. Trump found out he can't get anywhere with China. Iran doesn't show any real interest to. O Irã não demonstra nenhum interesse real em se render. Eu não acho que eles lutem com força suficiente, mas ainda assim, eles nunca dizem, queremos abrir mão de tudo em uma negociação. E eu acho que as restrições estão minando a razoabilidade de Putin. Sabe, o artigo de Dugin destaca que é justamente essa razoabilidade que está causando todos esses problemas à Rússia. E o Dr. Rowe continua relatando que esse tipo de atitude está se tornando cada vez mais evidente em programas e discussões sérias de notícias, e que isso está começando até a afetar pessoas comuns por causa do impacto dos drones. Eles agora estão atingindo alvos a 700 milhas dentro da Rússia e perturbando a vida cotidiana. Tudo isso está limitando a capacidade de Putin de continuar virando o outro rosto e fingindo que não percebe. Sua capacidade de não reagir está diminuindo, é o que conclui o Dr. Rowe, e eu acho que provavelmente é verdade pelo que tenho visto. Então, pode muito bem ser que tudo isso esteja prestes a chegar a algum tipo de fim. Aqui nos Estados Unidos, temos um governo tão disfuncional que eles nem conseguem mantê-lo funcionando. Você sabe, uma democracia que não consegue um governo em funcionamento é disfuncional. Já era. E se você olhar para a política americana, os democratas, tudo é tão dividido e cheio de ódio. Temos governadores, prefeitos e conselhos municipais democratas. Eles odeiam o Trump. They hate Trump. They hate his efforts to deport illegal. Eles odeiam os esforços dele para deportar imigrantes ilegais. Estão aprovando leis para impedir que agentes federais exerçam autoridade federal em suas jurisdições. Essas coisas são estúpidas, não fazem sentido algum. E isso mostra que estão tão perdidos ideologicamente que já nem fazem mais parte do país. Todos esses são atos de insurreição. Todos esses estados, Oregon, Washington, Illinois, Minneapolis, Califórnia, estão em insurreição. Pelo que me parece, e veja só, já sabemos há muito tempo que os presidentes tiraram do Congresso a autoridade de decidir sobre a guerra. Agora são os presidentes que tomam a decisão e, em alguns casos, informam o Congresso. Em outros, não. Pois bem, veja o que aconteceu agora. Well, now look what's happened. 2 Democrat federal judges. 2 juízes federais democratas ordenaram que Trump fizesse os pagamentos do SNAP. Isso significa recarregar os cartões de débito de 42 milhões de americanos com dinheiro para comprar comida. Bem, os juízes ordenaram que o executivo tomasse uma ação legislativa para a qual ele não tem autoridade, segundo a Constituição. O que isso significa? Bem,
É um enigma para mim que Trump simplesmente não tenha dito: "Ah, obrigado pelo presente." Certo. Mas é o judiciário democrata colocando nas mãos de Trump o controle sobre o orçamento, independentemente da autoridade do Congresso. Portanto, não há necessidade do Congresso. Aqui temos juízes democratas convidando Trump a ser um autocrata e governar independentemente do Congresso. Você sabe, decisões orçamentárias deveriam ser uma questão legislativa. Budgetary decisions are supposed to be a legislative matter. It's the Democrats who shut down the government. Foram os democratas que fecharam o governo. E agora há 42 milhões de americanos cujos cartões de débito ficaram sem saldo e não podem ser recarregados. De onde eles vão tirar dinheiro para comprar comida? Então, o que dizem os juízes democratas? Eles dizem, bem, Sr. Trump, o senhor precisa encontrar uma maneira de eles conseguirem o dinheiro. Então, eles lhe dão autoridade orçamentária. Ele deveria aceitá-la, porque, na minha opinião, a democracia está tão disfuncional que não consegue funcionar. É melhor termos um autocrata, e eu preferiria que fosse o Trump do que um desses democratas woke. Se você observar o absurdo, o que o Trump está fazendo? Estamos tão disfuncionais que o governo não consegue permanecer aberto, mas ele está viajando pelo mundo dizendo às pessoas o que fazer. Eu não entendo como isso não é tema de infinitas charges e comentários, mas ninguém percebe. Eu já apontei isso, mas não vi mais ninguém mencionar. Ele fala como se fosse dono do mundo, mas o governo não funciona. E ele nem consegue reconhecer quando os democratas estão lhe dando o poder sobre o orçamento, o que significa que não precisamos mais do Congresso. Ele poderia simplesmente dizer, nunca mais voltem. Não precisamos mais de vocês. Eu tomo todas as decisões. Os tribunais acabaram de me dizer que eu tomo todas as decisões. Chega de senadores, chega de representantes. Não precisamos de nenhum de vocês. Vocês não têm mais função. Os tribunais me deram esse poder. É algo extraordinário. Isso sempre acontece. Veja, todas as democracias fracassam por causa das facções. Elas não conseguem se manter unidas. Nenhuma democracia dura, nem jamais durou. Nossos pais fundadores sabiam disso e falaram sobre o perigo das facções. Thomas Jefferson disse que, no melhor dos casos, o sistema americano poderia durar 200 anos. Pois bem, acabou. Uma democracia que não consegue manter o governo funcionando é disfuncional. E os juízes agora admitiram isso. Os juízes democratas. Este é um juiz federal nomeado por Obama que quer dar a Trump o poder orçamentário. Ora, se Trump o tiver, então o Congresso não o tem. Se o presidente pode decidir sobre a guerra sem o Congresso, e pode decidir sobre o orçamento sem o Congresso, para que diabo serve o Congresso? Você não precisa do Congresso. Eles não têm mais função. E o fato de ele não perceber isso é extraordinário. O Judiciário Federal lhe concedeu a nomeação de ditador, e ele não a aceita. Bem, esse é o meu ponto principal. Sim. Esse é o meu ponto principal. Nós não conseguimos lidar com os nossos próprios assuntos. Como diabos vamos lidar com os dos outros? Não conseguimos administrar a nossa própria casa. Então como é que saímos por aí ameaçando todo mundo? E todos os tomahawks que íamos dar para a Ucrânia, acontece que não temos nenhum para dar. Nem temos o suficiente para a nossa própria defesa. Então é hilário, é realmente uma situação hilária, de verdade. É outra forma de encarar isso, em vez de pensar só na gravidade. Mas também é simplesmente engraçado. Exatamente, é isso. A gente tem que rir. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Bem, obrigado, Nima. Muito obrigado. Te vejo. Tchau. Nerbever Freud. Etc. imediatamente. Nima, este vai ser o nosso horário habitual?
From now Yeah. on, A partir de agora, 10h30? Exactly. É exatamente. Exactly. Exatamente. Esse seria um horário fixo, porque a diferença de fuso horário entre você e eu agora é de 2 horas. Por isso eu mudei. That's why I've changed it to. Yeah. so it's Então piorou porque saímos do horário de verão? daylight saving time. Yeah. Sim, exatamente. Certo, tudo bem. Parem. Tchau. Goodbye. Deus.